Então, vamos tentar falar o que a gente vai falar na live de hoje. Então, assim, colocar uma linha do tempo, a época que eles viveram e por que eles duraram tanto tempo e saber, né? Porque eu, por exemplo, não tenho ideia de... A gente vê em filme e vê... Eles conviveram ou cada um é de uma época? Isso e é tem ótimo. uma dúvida, Isso né? é ótimo. E essa coisa que o Pirula já falou aqui, que no filme eles falam que tinham pena, né? Que é uma coisa totalmente estranha pra gente muito legal imaginar isso. E eles não morreram, eles estão aqui até hoje. A gente pode falar também de meteoro. Também é legal. Como que se a gente já tem uma decisão sobre o fim deles ou ainda é uma especulação e a melhor alternativa é que foi o meteoro. Mas a gente pode começar pelo quê, Pirula? Pelo tempo. Não, mas acho, né? só termina. Você tá falando do Mosasauro. Só termina de... E ele não é um dinossauro. Não, ele não é um dinossauro. Lagarto, né? Ele é um lagarto. Ele é lagarto mesmo, né? Parente dos dragões de Komodo. E esse bicho, ele foi descoberto no século XVIII ainda, o crânio dele. Ele é marinho, né? Ele é marinho, exato. Falar. Ele é um marinho. lagarto marinho. Tá. Um lagarto pra marinho. Quem assistiu o Jurassic World, é aquele bicho que tá na piscina e tudo que cai lá, ele come tudo ali. E aí os caras descobriram... Mas ele não é um dinossauro? Não é um dinossauro. É um lagarto. Não é um dinossauro. Aquilo É um lagarto, inclusive, tem um vídeo que saiu na internet que a Aline compartilhou, uma amiga nossa que é paleontóloga também. Beijo, Aline. Beijo. O que acontece? E beijo pro Tito, você não ficar com ciúme, né? Então beijo, Tito, também, né? E aí o que acontece? Mostrou aquele varano da Indonésia, que é tipo um dragão de Komodo, é um lagarto. É um lagarto monitor que eles chamam, né? Ele é quadrado, assim, 42 polegadas. Não, eles chamam de. Caramba, e eu prestando atenção aí. Quadrado, monitor, entendi. Eles chamam de lagarto monitor, eu não sei porquê, mas é o termo. E ele tá guiando, né? Ele acompanha o professor junto, né? Ele tá guiando, tá fazendo monitoria, né? Mas o que acontece? Ele é um bicho muito interessante. Já apareceu o vídeo desse lagarto naquelas lojas na Tailândia, na Indonésia, que ele, sabe, subindo nos lugares. Ele é um bicho muito grande. Porra, eu vi, cara, meio assustador. Isso, Tem vídeo dele nadando. Esse bicho é um dos parentes vivos mais próximos do Mosasauro. Bem próximo mesmo. E o que acontece? Ele nada de um jeito que pode ser provavelmente análogo ao... Ele já é um bicho meio de água. Sim. Ele já é um lagarto meio d'água. Bem adaptado. Ele já é um lagarto meio d'água, só que ele anda na terra também. Só que na época que descobriram o crânio, ninguém sabia o que era. Ninguém pensou que era um lagarto. Chutaram que era um crocodilo, um peixe e uma baleia. Só que o fóssil ficou muito famoso. E eles chamavam de Grande Monstro de Maastricht. Maastricht é uma cidade na Holanda, né? Agora Países Baixos, que tem bastante fóssil ali, principalmente do finalzinho da Era dos Dinossauros. E aí descobriram isso e ficou na casa do cara, que era o dono daquela terra, e ele construiu uma cúpula, então as pessoas podiam visitar para ver esse fóssil. Uma cúpula de vidro. Isso. Então as pessoas iam lá para visitar e fazia fila para ver o Grande Monstro de Maastricht, que eram monstros, e as pessoas não sabiam que era um monstro pré-histórico. Achou que era alguma coisa que de repente podia existir ainda. Entendi. Ou que morreu no dilúvio. Ou que morreu no dilúvio, assim. E... Aí descobre que o bicho nada. Como? Monstro no sentido... Exato, porque ficaram assustados. Meio freak show era o lugar. Exatamente. Aí descobre que o bicho nada. Como que morreu no dilúvio? Exato, não dá. E isso ficou tão famoso que o Napoleão Bonaparte, quando a França invadiu a Holanda, ele mandou um general ir até esse local e roubar o fóssil. Caramba. Ele falou, o que é um crime de guerra? Porque você não pode roubar patrimônio, e naquela época já não podia, né, de outro país. Apesar da França ter feito isso a rodo, né, com os outros países. Mas eles vão lá, fazem o cerco a Maastricht, que é onde o exército francês cerca a cidade, e um general vai com uma comitiva de soldados, bate na porta do cara, muito bem, cadê o fóssil? Muito legal, vou levar pra mim agora. E eles levam, e eles depositado no Museu de História Natural de Paris. Que é aí lá onde você tem um paleontólogo famoso, que é o Georges Cuvier, que ele estuda e fala, não, isso aqui não é uma baleia, isso aqui não é um jacaré, isso é um lagarto. Por que ele chega nessa conclusão? Por conta de características do crânio dele. Como é a parte isso aqui, da né? cabeça... Tá. É esse? Esse não isso é um plesiosauro. Não, mas é um plesiosauro? Tá. Não, então coloca Mosasaurus. Mosasaurus. Holótipo, talvez, aí vai aparecer. Mas boa, ainda bem por
ter colocado. Bom. Esse é um outro réptil marinho. Tá. Também, que também não era dinossauro. Mas é de uma Qual o outra tamanho linhagem. desse crânio? Enorme. E o Esse mosasauro... é o monstro do Lago Ness, esse aí. Esse aí é o monstro do Lago Ness. E aí eles roubam esse de tão famoso que era. Você tá falando do século XVIII. E ele foi um dos bichos que o Cuvier ele usou para criar um conceito que é básico pra gente, de extinção. As pessoas não faziam ideia de que animais eram extintos. Caramba. Porque naquela época... esse é um mosasauro. Ah, é? Esse é um mosasauro. Não é aquele crânio original, mas o mosasauro de verdade era Tem assim. uma coisa pra gente ter uma escala aí? Não tem, né? Isso aí Esse bicho deve ter uns 12 metros de comprimento. Tá. Mais ou Cara, menos. que maravilhoso isso, cara. Esse bicho lindo. E você percebe que aqui na pontinha da boca dele Sei. não tem dente? Por quê? Esse bicho é de uma subfamília chama Tilosaurine. A gente interpreta que ele fechava a boca, ia com tudo e batia nos bichos com essa parte. E aí isso dava uma atordoada, dava uma pancada mesmo, nadando rápido em direção. Aí o bicho ficava meio atordoado, aí depois ele mordia. Mas dava bocadas assim pra... O rabo tá elevado um pouco? Tem uma parte um pouco elevada ou é impressão minha? Tem animais aquáticos, você vê que ele tem esses ossos pra cima e pra baixo do rabo, pra que serve? Pra grudar a musculatura. E aí ele tem esse movimento de ondulação. Tá. Assim. Então, esses bichos, naquela época, eles já eram objeto de desejo. As pessoas já Mas queriam... isso que você falou da extinção, não havia o conceito de que o que a gente vê hoje sempre teve. E não tem alguma coisa que falta. Não tinha não isso, tinha. cara. Ele que criou esse conceito Que baseado doideira. no mosasauro. Porque ele fala no assim, tem esse mastodonte. bicho, eu não vejo ele aqui, portanto... As pessoas achavam, muitos mitos foram criados nisso. Achavam que eram animais, por exemplo, que o dilúvio levou. Você tem coisas. Isso daí é um pouco uma questão religiosa mesmo. Você tinha uma. A gente tá falando só de ciência europeia, né? Exato. Eu não sei se tinha conceito de extinção na China. Exatamente. Ela poderia ter Mas- uma outra linha de pensamento. exatamente. Mas na Europa, você tinha muito essa ideia de que conceber a extinção implicava em você dizer que Deus seria falível. Seria uma heresia. Que Deus teria criado algo para depois extinguir. Então porque isso não estaria se correto. toda a criação de Deus é perfeita, por que o bicho some com o tempo? Entendeu? Aí hoje, sempre que eu falo isso, alguém vai ter sempre algum cristão no chat tirando as calças pela cabeça, Deve falando. ter nesse momento agora, Não inclusive. tem nada contrário que diga. Aí eu tenho que falar. Osana nas alturas. Eu estou falando do século XVIII. No século Exato. XVIII. Hoje, os teólogos, exegetas, sei lá o que, já interpretaram de outro jeito, né? Exato. Mas na época, no século XVIII, não havia a ideia de que um animal pudesse estar extinto, ou uma planta, porque isso seria indicar que havia uma falha no relato do Gênesis, porque, então algum bicho escapou da Arca de Noé? Mas quando Então Deus se Mas arrependeu? quando achava alguma coisa que não existia, a explicação... Eles achavam que estava em algum lugar. Ah, tá. Tá na América do Sul, tá na África, tá Migrou, na Oceania, não tá mas não mais sei. aqui, Não sim. tá aqui, mas tá em algum canto. Tanto que eles Polo acham. Norte. Exato. Tanto que esse Barão de Cuvier aí que o E Bruno você vê tá nos falando... mapas também antigos de navegação, aqueles monstros. Os monstros Isso. marinhos, exato. O Barão de Cuvier que o Bruno tava falando, ele estudou material aqui da América do Sul também e tal. E o pessoal sempre achava, falava assim: não, isso daí como é que se fala? Foi encontrado em tal lugar. Porque a França tinha, né, colônias ao redor do pra mundo todo e tal. Sim. Mas ele estudou muitos materiais, o pessoal, não, isso daqui ainda deve estar vivo na África, isso daqui ainda deve estar vivo na América do Norte, isso daqui... Aí os caras, não, isso daqui está extinto. E aí que ele propôs a ideia de catástrofes. E aí ele fez um paralelo disso junto com a crença bíblica, né? O Sim. Cuvier, ele era criacionista. A gente está falando de uma época ainda que as ideias de evolução estavam muito- engatinhando, E aí o que acontece? Ele falava que você teve vários catástrofes ao longo da história do planeta. A última teria sido o dilúvio do Noé, mas, enfim, de qualquer maneira ele aceitava catástrofes prévias, anteriores, né? E aí isso justificaria o que ele estava vendo nas rochas, né? Porque o interessante é isso, né? É que toda a ciência do século XVIII e XIX foi a investigação do que você enxergava do mundo, da realidade, uma tentativa de encaixar no paradigma existente prévio, que era um paradigma literalista bíblico, e aí depois, à medida que as coisas que iam sendo encontradas não iam sendo encaixadas,
sabe, você começa a contorcer daqui, contorcer dali, contorcer uma hora daqui, que não dá. até que chega uma hora que a Exato. separação. Você chega e fala assim, olha, não dá mais para conciliar, o que a gente está descobrindo é diferente demais. E os próprios religiosos, que eram, os próprios cientistas que eram muito religiosos, em determinado momento tem que começar a abrir a própria cabeça e falar, tá bom, então eu tenho que separar, ou isso aqui não é literal, ou a gente tá interpretando errado, ou então, né, fazer a coisa. Então o pessoal gosta de falar que a maioria dos cientistas eram cristãos, e a maioria desses cientistas entendeu que o Gênesis não era literal. Então, tipo, é importante ressaltar isso, né? E eles fizeram, então, essas Mas é legal mudanças de falar isso, interpretação. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Ele poderia ser Não cristão. deveria ter. Não necessariamente tem a ver, né? Ele era cristão e ele estava vendo uma parada que ele estava estudando e fala, tá, vamos então pensar o que foi. E as rochas, isso é aquilo que o Serjão fala, né? Que assim, vocês não consideram geologia ciência, cara. Mas por quê? Porque Quem fala isso? Não, o que o Serjão fala. É porque isso daí é uma coisa do Big Bang Theory, eu acho, né? Mas aí o Serjão é que brinca, né? Que ele fala, cara, pra vocês geologia não é ciência. Que isso, cara? Mas e isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque quando você vai olhar as rochas e você aprende sobre geologia, eu não sou geólogo, eu sou biólogo, então a minha parte na geologia eu fui aprendendo pela necessidade, mas eu não fiz um curso de geologia. Mas quem faz o curso de geologia, aquilo que você vê nas rochas, aquilo lá é uma leitura, né? É como se você estivesse sendo alfabetizado num outro tipo de idioma. É impressionante, você vê os geólogos em campo, o cara sabe... Ah, não, ali teve um decaimento, não sei o que, isso aqui Cara, o rio passava por aqui, o rio passava por aqui. Isso até é mágica, né? Eu não sei como você tá vendo isso. Não, e aí vai, tira uma foto do martelinho, de repente você vê, o cara fez um estudo com 10 páginas por causa de uma foto com martelinho. Você fala, mano, e aí você tem todos os estudos isotópicos, como é que fala, de microscopia, pra você ver a granulação, pra ver como é que é a formação. Por isso teve aquele negócio lá quando teve o debate lá do Jaquetinha, que ele mostrou, que ele mostrou a estratificação por causa da erupção vulcânica. Sei. E o Sérgio falou, mas todos esses estratos são iguais. Quando você vai numa sedimentação, uma rocha sedimentar, por exemplo, de longa data, você vê que as rochas elas são diferentes, é um tipo de deposição diferente. Então, para o pessoal das geociências, é um novo idioma. É literalmente um idioma que ele aprende a ler as rochas. Ele lê as rochas, é uma coisa muito assustadora. E o pessoal no século XVIII, na Europa, estava aprendendo a ler as rochas. E a partir do momento que eles aprenderam a ler as rochas, é um caminho sem volta. Que eles falaram, não é isso que as rochas estão dizendo. Entendeu? Todo mundo que tenta negar esse tipo de coisa tá dando murro em ponta de faca. Mas Tanto existe alguma coisa de tecnologia que muda o jogo? De leitura, de medição? Teve. Mais recente até. Não, nessa época... Nessa época... Tecnologia, acho. Nessa época eu acho que foi mais o interesse mesmo. Tá. Foi o interesse. Agora, quando começaram a fazer lâmina petrográfica, ou seja, aquelas máquinas que conseguem cortar a rocha fininho. Entendi. Quando começaram a ter as análises de microscopia, que antes também não existiam. Quando desenvolveram a datação por radiocarbono, por radioisótopos, Isso é que aí quando, mais ou menos? é virada do Radiocarbono, século XX também. A datação acho que é 40, 50, talvez, o método. Não. O método, ele é do final do século XIX, começo do século XX, mas ainda era aquela coisa que estava na cabeçada. Sim. Na década de 30, é mais ou menos que o cara, eu vou tentar lembrar o nome dele agora, Holmes, era não sei o que Holmes. Sherlock. Era Sherlock, isso. Que ele desenvolveu, que ele conseguiu acertar bem perto a idade da Terra. Eu vou acertar uma, até o final aqui você vai ver. Então, mas a idade da Terra, esse Holmes aí, eu acho que ele só acertou na década de 30 mesmo. Não, e é inclusive...